A palavra do Senhor se encontra lá no capítulo 5 da Epístola do apóstolo Paulo aos nossos irmãos na cidade de Roma. Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Vamos estar lendo essa sagrada escritura que alimenta o nosso coração, que é muito mais do que um livro sequer, um livro qualquer, melhor falando, ela é a palavra. As pessoas estão buscando nortes, verdades para a sua vida. As pessoas estão buscando orientações. Afinal de contas, o que acontecerá? O que será amanhã? Será isto um apocalipse? O que está acontecendo? As pessoas procuram. Chegou um momento onde, e as crises, como nós estamos passando, talvez a crise não alcançou você. Glória a Deus, amém? Amém. Talvez não alcançou você. Glória a Deus. Mas talvez já alcançou. Talvez a crise está lá para fora, está nos Estados Unidos, na Europa, ou está em Fortaleza, Manaus, São Paulo, nós não sabemos. Cada um sabe da sua situação. Fato é que as pessoas estão com os corações abertos. Percebemos isso através das nossas lives que nós realizamos, onde a igreja realiza suas lives. E glória a Deus aqui pelas mulheres que realizaram essa semana também. Parabéns, Josi, pelo trabalho com as mulheres, por esse trabalho muito especial. A Rose e a Daia que fizeram esse trabalho também na semana. Parabéns a todos que têm se empenhado em retransmitir as mensagens pregadas nas lives. Parabéns a todos vocês, porque é o tempo, sempre foi, mas agora nós nos atentamos que é necessário nós levarmos o Evangelho. E a palavra de Deus é caminho, direção, é orientação para todos os tempos e principalmente em tempos de crise. Não é à toa que o governo federal institui as igrejas como essencial nesse tempo. As orientações sejam de qualquer ministro religioso, pois nós sempre levamos o Evangelho da esperança, da paz, da confiança de que Deus está cuidando de todos. Amém. Se não fosse a fé, meus irmãos, não nos enganemos, num país nosso, com um estado de pobreza muito grande, nós já teríamos caído no caos. A igreja é, como Paulo diz, baluarte, coluna da verdade num mundo como o nosso. Vocês estão me ouvindo bem aí? Amém. Não precisa de microfone. Coluna da verdade. As palavras de Deus foi e sempre serão a orientação. Está escutando aí, Mãe Zalete? Tá bom. Só parece a mãozinha dela. Palavra de Deus, ela é e sempre será um norte para nós andarmos, seguirmos. E ela diz que bem-aventurados os pobres, Eu não conheço aqui a vida de todo mundo, mas pelo que eu conheço não tem nenhum rico aqui, Então nós nos enquadramos, mas não os pobres financeiros, os pobres que sabem que necessitam da graça de Deus. Porque às vezes tem muito pobre financeiro que acha que é alguma coisa, Mas aquele pobre que a Bíblia fala é o que sabe que necessita ardentemente da graça de Deus na sua vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, são esses que a Bíblia fala. Pois bem, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículos de 1 a 4, diz-nos assim as Escrituras Sagradas. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes. Aleluia! E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. A esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Glória a Deus. Que palavra profunda, que palavra... essa palavra merecia uma série de pregações, de tanta riqueza que nós encontramos nesses 4 versículos. Mas eu quero dar só
uma visão panorâmica aqui, porque nós temos ainda a celebração da ceia. Então eu vou passar uma visão panorâmica disso aqui. Nós trabalhamos no sábado, ontem à noite, a primeira parte desse texto, e agora vamos trabalhar a primeira parte e a segunda parte, amém? Porque alguns vão poder assistir depois a segunda parte que não puderam ouvir ontem. O texto começa dizendo que temos sido justificados por quê? Pela fé. Nossa justificação, meu irmão, minha irmã, não está no Temer, não, Temer já passou, eita, velho. Não está no Bolsonaro, não está no Trump, não está no Guedes, não está no Mandetta, no outro que chegou, no outro que saiu, não está no Leite, não está no prefeito. Nós somos justificados e não está nem em nós. A nossa justificação é pela fé. A palavra de Deus e o grito da reforma era: o justo viverá pela fé. Nós não vivemos por mãos de homens, nós não vivemos pelas nossas ações, mas vivemos pela fé. É a fé que nos dá coragem, que nos anima de levantar de manhã e dizer: vai dar tudo certo hoje, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Não estou sozinho, não estou abandonado. Deus não abandonou a sociedade, a nação, a humanidade. Deus está cuidando e controlando todas as coisas. Pela fé temos paz com Deus. Falei hoje de manhã um pouquinho sobre isso, a paz com Deus, né? Tem pessoas que não têm paz consigo mesmo, que dirá com Deus. Como é importante termos paz com Deus. E por meio da fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Não estamos mais em guerra com Deus. O homem que busca desesperadamente realizar todos os seus anseios, os desejos mais promíscuos do seu coração, na grande verdade ele está em guerra com o próprio Deus. Não aceita a autoridade e os mandamentos de Deus sobre a sua vida e, portanto, se rebela contra ele. Mas Paulo diz: que alegria que nós temos de estarmos em paz com Deus. Você pode olhar para dentro de você mesmo e dizer: eu estou em paz com Deus? Amém, Jesus. Este é um exercício que nós devemos fazer. Como está a minha vida com Deus? Será que eu estou em paz com Deus? Ou estou guerreando, lutando contra Ele, olhando para o meu irmão e dizendo assim: Abel, o que o Abel fez? Abel não fez nada demais, nada de diferente que eu vou lá e vou dar uma pedrada nele. É ou não é verdade? Mas o homem que está em paz com Deus olha para o sacrifício de Abel e diz assim: que bom, meu irmão, continua, que eu quero fazer igual ou melhor do que eu já fiz, igual a você. Amém? Por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes. Em um mundo que as pessoas estão sem chão, às vezes a gente diz, né Marcelo? As pessoas dizem: eu estou sem chão, eu não sei o que fazer, eu não sei onde pisar. Nós podemos dizer: nós estamos firmes na graça de Deus. Amém. Meu irmão, você está firme na rocha que é Jesus Cristo. Amém. Se você está firme na rocha, não te preocupa que o vendaval é forte sim, mas nós estamos ali firmados na glória e na graça de Deus. Amém. Glória a Deus. E então, ele diz: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí ele fala no versículo 13: não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz. Engraçado isso, né? Se gloriar no sofrimento. Você já pensou alguém sofrendo? Vamos fazer um exercício aqui, eu com dor de dente, né? Será que eu me gloreio na dor de dente? Acho que não, né? Acho que não, acho que ninguém fica faceiro dizendo assim: que legal, como eu estou com o dente doendo hoje, né? Ah, que legal, que dor no ouvido agradável, né? Que legal, eu bati o carro, né? Então tá bom, agora vamos deixar ele parado e depois a gente vê o que faz. O sofrimento por si só, e gostarmos do sofrimento por gostar, é uma doença chamada masoquismo, né? Eu gosto de sofrer. Só que o cristão, o crente, aquele que tem a vida em Cristo Jesus, que está firme na graça de Deus, ele entende que as tribulações dessa vida produzem algo. Ele entende que há uma produção de alguma coisa, uma vez que nós passamos por profunda tribulação. Jesus já tinha falado: no mundo tereis aflições. A raiz etimológica da palavra aflições é a mesma de tribulação. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O cristão, ele entende que o sofrimento na vida dele tem um propósito. Ele não sofre de graça.
Eu não passo por tribulações simplesmente por passar, mas Deus tem um propósito em tudo nas nossas vidas. E isso só pode ser aceito pela fé. Não tem como nós aceitarmos o sofrimento como um propósito divino se não entendemos que Deus opera através da fé, aceitamos pela fé que Deus opera através das tribulações. Passamos sim por muitas tribulações. Talvez você esteja tranquilo, não está passando por tribulação alguma, e glória a Deus, eu não quero que você passe por problema. Quem aqui, você deseja, irmão, tomara que você passe por baixo problema. Sair do culto ali, se abraçar quando a gente podia, né? Irmão, que tem uma semana cheia de problema na tua vida. Não. Mas mesmo a gente dizendo, irmão, que tem uma semana abençoada, às vezes os problemas, as dificuldades batem a nossa porta. Ela não é verdade. Batem. Essas dificuldades, essas tribulações são de diversas áreas. Saúde, financeira, familiar, emocional, espiritual. Quantas outras a gente tem? Relacionamentos, trabalho. As tribulações, elas vêm ao nosso encontro, mas o cristão entende que há um propósito, porque as tribulações produzem perseverança. Perseverança. Perseveramos em Deus, perseveramos em tudo aquilo que o Senhor nos permite passar, nós aprendemos a perseverar. Falava de manhã que todos os grandes, as grandes mulheres de Deus na história da Bíblia, na história da humanidade, eles perseveraram em meio a grandes adversidades. Todo dia, trabalhadores do nosso país perseveram. Às vezes em um trabalho mal pago, mas porque eles têm um propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Cuidar da sua casa, da sua família. Quando os pais de família se sujeitam a muitas coisas, não estou aqui promovendo um debate, machismo, feminismo, porque o cristão não entra nessa situação. O cristão não fica querendo dividir, todos perante Deus somos iguais. Mas quantos homens, pais de família, passam uma jornada de trabalho intensa, sofrendo muitas situações constrangedoras, porque ele sabe que ele tem que levar o sustento para a sua família. Quantas mulheres fazem a mesma coisa. Mas perseveram. A perseverança é uma marca do crente e ela é produzida através da tribulação. Nós não nos tornamos perseverantes, meus irmãos, não nos tornamos perseverantes na bonança, na alegria. Nós nos tornamos perseverantes na tribulação, é na dificuldade. É na dificuldade, quando você acha que nunca conseguiria passar, que Deus produz em você a perseverança, que Deus te dá a perseverança, né? Glória a Deus por isso. Amém? A tribulação, existe um propósito nela para a vida do cristão. Ela produz perseverança. E a perseverança, por sua vez, produz um caráter aprovado. Um caráter aprovado, alguém de qual as pessoas olham e dizem: aquele camarada lá é um cara sério. Aquela mulher lá é uma mulher de Deus. Aquela pessoa é diferente. Ele conseguiu não se sujar no meio que ele está, né? Às vezes é triste, nós vemos pessoas que tínhamos em grande estima, mas dependendo da situação que ela está, ela se vende, ela se molda ao meio e acaba se sujando, né? A Bíblia diz, e é um recado duro e sério que a Bíblia fala: ao sujo, suje-se mais ainda, e ao limpo, limpe-se mais ainda. Nós não temos a escolha de ficar em cima do muro, ou nós vamos para um lado ou para o outro. O muro tem dono, já diria alguém em alguma pregação. O muro é de quem? É do inimigo, né? O muro é do inimigo, ele tem dono. Então quem está em cima do muro nunca está dono da sua própria verdade, da sua razão. Ele só não sabe que ele é escravo ainda. Irmãos, a perseverança de um homem, de uma mulher, gera um caráter aprovado. Esse homem que está em paz com Deus, que se gloria na graça de Deus, ele tem um caráter aprovado. Ele é um exemplo para ele mesmo e para as outras pessoas. E não que essa pessoa não é isso. Não se trata de perfeição, mas se trata de uma conduta. E mesmo em meio a crises, a crise não muda a minha conduta. Trazemos aqui dois exemplos clássicos. De um lado Adão e de outro lado Jesus.
Os dois foram tentados. Só que Adão foi tentado aonde? Aonde que Adão foi tentado? No paraíso, no jardim do Éden, né? Adão foi tentado no jardim, tendo todos os recursos necessários. E Jesus foi tentado aonde? No deserto. As situações eram distintas. A situação difícil de Jesus não permitiu, por mais que fosse difícil, Jesus não permitiu que alterasse o seu ser. Mas lá no Éden estava Adão representando eu e você. Porque se nós estivéssemos lá, não nos enganemos. Seria essa, porque se houvesse um só que não fizesse aquilo, Deus não permitiria aquilo que acontecesse. Né? Lá no... Obrigado, amor. Viu? Ela já aprendeu a conhecer meu comportamento. Muito obrigado. Então, lá, nas duas situações, no Éden e no deserto, nós percebemos o caráter aprovado daquele que serve e daquele que segue a Deus. A circunstância não pode, jamais deverá mudar quem você é. Ah, mas tu não sabe o que aconteceu na minha vida, pastor. Eu sei que tem situações muito difíceis, tribulações intensas. Só que as nossas atitudes são responsabilidade de quem? Nossa. Pastor, estamos em crise, vai escassear a economia, vai acontecer isso, eu vou fazer... A responsabilidade ainda é nossa. Ainda é nossa a responsabilidade. Né? Irmãos, gloriamo-nos na tribulação porque ela produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a esperança. A esperança. Já pensou o que é a vida de um homem sem esperança? Você já pensou o que é a vida de um homem sem esperança? Sem saber o que esperar do futuro? O que esperar do amanhã? Existem muitas pessoas nesse mundo sem esperança. Não estou falando daquela esperança lá do programa de TV, né, que as pessoas fazem um evento e que daí muitas pessoas assistem, colaboram. Estou falando da verdadeira esperança, de saber que amanhã, o que acontecerá no amanhã. Vivemos dias difíceis onde as pessoas não sabem e têm medo. Meus irmãos, talvez você que tenha fé em seu coração, que já passou por muita tribulação, que tem um caráter aprovado, está dizendo assim, eu sei que a situação é difícil, mas eu sei que amanhã Deus vai abençoar. Mas tem muita gente, não tem problema, Jéssica, pode sentar aqui, não tem problema, fica tranquilo. Tem muita gente que não tem esperança porque não tem a palavra de Deus no coração como você tem. O problema é que nós estávamos há um tempo atrás abarrotado de palavra de Deus, como igreja cheio da palavra de Deus, cheio das bênçãos sobre as nossas vidas, e estávamos vivendo uma vida assim, tanto faz como tanto fez. Tanto faz como tanto fez. Afinal de contas, irmãos, não se preocupe, preste atenção aqui, tranquilo. Nossa irmã, como é que é o nome dela? Nem fala. Então, Deus abençoe. Sim, ela vem visitar de vez em quando. Deus abençoe a vida dela. A esperança gera no coração do homem a confiança de que amanhã ele vai conseguir vencer as dificuldades da vida. A esperança gera no coração do homem a força necessária para continuar caminhando em meio a qualquer crise nesse mundo, porque o homem de Deus, a mulher de Deus consegue manter a esperança em meio à mais profunda tribulação. Daniel, em meio à mais profunda tribulação, estava mantendo a esperança. Isaías, Jeremias, João Batista prestes a ser decapitado, ele diz: tu és o Mestre que nós estamos esperando. Porque a esperança é o que move o coração do crente. Qual é a nossa esperança? Nossa esperança é da economia mundial melhorar e nós ficarmos ricos? Essa é a nossa esperança? Nossa esperança está em pessoas? Meu irmão, minha irmã, nós devemos orar e abençoar cada governante. A Bíblia diz para nós, orar pelas nossas autoridades. Né? Nós percebemos às vezes as pessoas tacando-lhe pau, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina a orar pelas nossas autoridades, né? Abençoá-las,
dar a elas graça, levar a elas até a graça de Deus. Amém? Então a perseverança gera em nós um caráter aprovado, a esperança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança, e a esperança não nos decepciona. Muitas pessoas nos decepcionam. Talvez, quantos de nós olhamos para uma pessoa e dizemos, essa pessoa aí vai dar certo, né? Essa pessoa aí, eu me identifico com ela, ela vai ser quantas pessoas no mundo inteiro se entregaram de corpo e alma a outra pessoa, esperando que aquela pessoa fosse capaz de guardar o seu coração pro resto da vida. Estou falando alguma mentira? Mas em algum momento ela o que ela faz? Decepciona. Quantas vezes os pais se decepcionam com os filhos com os pais? Mas a nossa esperança que está em Deus jamais será decepcionada. Amém. Aleluia. Aleluia. Isso já é motivo para dizer glória a Deus e aleluia, porque Deus não nos decepciona. O mundo pode estar em crise, as coisas podem estar críticas, mas a nossa esperança está em Deus e esta não nos decepciona. O sistema pode falhar, as questões desse mundo podem quebrar, mas Deus guardará a sua igreja, Deus guarda os seus filhos em meio às tribulações, Ele produz esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus, que venceu a morte para nos dar a vida e vida eterna. O devocional de amanhã, eu dei uma lida hoje, eu sei, às vezes, quando eu consigo dar uma lida, uma repassada para falar no dia seguinte. Fala sobre esse medo, esse anseio da morte. É óbvio que o ser humano não foi criado para morrer. Deus não criou o ser humano para a morte, isso é culpa do pecado que nós aceitamos e recebemos como herança, pois todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, é o que a Bíblia nos diz. Não nascemos para morrer, mas como outro texto diz que a paga do pecado, o salário do pecado é a morte, mas também nos diz que o dom de Deus é a vida eterna. É aí que está a nossa esperança. Meu irmão, minha irmã, eu não quero perder nenhum. Minha esposa falou uma frase que rachou meu coração há 3 dias atrás. Não sei, 3 dias, semana passada, não me lembro. Ela disse, porque como pastor a gente fica dividido. Não se enganem, eu já troquei de posição nesse meio de pandemia. Não sei você, mas eu já troquei umas 5 vezes. Né? Umas 5 vezes. Não, tem que fazer isso mesmo. Não posso fazer isso aí. Então, eu não sei você, mas cada notícia, cada coisa que você olha, de uma hora você diz, os caras estão tramando pra gente mesmo, né? Os caras querem quebrar a gente. Daqui a pouco você olha e diz, não, mas peraí. Mas os caras estão falando sério. Mas aí a Rose me falou uma frase que arrebentou com o meu coração. Ela disse assim, você por acaso quer perder um dos irmãozinhos mais velhos lá da igreja? Quando ela falou isso, meu coração, eu embasbaquei minha voz, né? Eu embarguei a voz. Porque meu irmão e minha irmã, não quero perder nenhum de vocês. Vocês não são meus, me desculpa, essa expressão é errada. Mas eu não quero perder nenhuma ovelha do rebanho do Senhor. Amém. Eu não quero ter que... Meu Deus, pelo amor de Deus, não quero perder ninguém. Eu sei que a morte faz parte da vida. E talvez a coisa mais certa ao nascer é que um dia nós vamos morrer. Nós não queremos. Mas também o verdadeiro crente, ele não morre de pavor da morte. Porque ele sabe que o peso da morte não está mais sobre a vida. Às vezes, nós falamos isso tantas vezes no culto, mas quando esse grande suar de morte nós ouvimos, né? Porque se você ligar a televisão, né? E aí, conforme as notícias que você vê, é que nem aquela propaganda que diz que se você olhar um canal, todo mundo vai morrer, não estou aqui dizendo para você olhar o canal que for. Isso é responsabilidade sua. Né? Até eu não tenho televisão em casa, quer dizer, não assisto televisão em casa. Tenho televisão, mas não assisto televisão. Nós assistimos aqueles streams, né? Filmes e séries, e não temos televisão. Talvez até vá colocar, mas enfim, isso não importa. Irmãos, se você ligar num canal, tem horas que parece que todo mundo já morreu, e que nem tem um post que diz que se você está vendo a mensagem,
Você não morreu, dá uma olhadinha que talvez só tenha você e ele, né? Mas não é assim. Não é assim, nem todos vão. Mas se uma só pessoa da minha família viesse a faltar por causa de um vírus, meu Deus, meu irmão, minha irmã, não poder fazer um ato. A importância de um ministro religioso na hora de um ato fúnebre. Vocês não têm ideia, o ano passado eu fui em um ato fúnebre, que eu nem contar para vocês, eu tenho coragem de contar como aconteceu. O peso, a minha esposa viu quando eu cheguei em casa. Eu queria fechar de apagar o mundo. Porque esse mundo tem muita maldade. Tem muita maldade. E o ministro religioso, nesse tempo, quando as pessoas faltam, ele é um dos primeiros a estar lá. Com uma palavra de ânimo, de conforto. Já pensou? Você não poder estar no ato fúnebre de alguém que você ama. Eu não quero isso. Por isso nós oramos, fizemos a nossa parte, né? Então nós cuidamos, eu tenho cuidado, alguns irmãos mais de idade, eu tenho cuidado para não ir visitá-lo, mesmo sob a pena de ser acusado de um pastor que não visita as ovelhas. Porque eu tenho cuidado. Isso tudo é amor. Eu não quero perder ninguém. Olha para o seu irmão e diga, eu não quero perder ninguém. Eu não quero perder. Mas, o cristão não morre de medo da morte. Eu sei que se eu falecer hoje, minha família vai ter problemas, vai ter que trabalhar, dar um jeito, né? Porque vida de pastor é isso, você abre mão de tudo para viver o propósito de Deus na tua vida, e ninguém tem culpa disso, isso é teu negócio com Deus, né? Glória a Deus por essa igreja, e eu sou muito bem cuidado por vocês. Sou mais do que deveria, né? Sou mais do que deveria. Essa igreja é uma igreja que ama e cuida dos seus pastores. Amém? Por isso, de forma nenhuma eu tenho um tio para reclamar dessa igreja que Deus tem nos dado para cuidar. Mas, meu irmão, se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Reza para você não morrer. Eu sei para onde eu vou. Eu tenho um lugar. Eu tenho uma casa. Eu tenho uma casa. E mesmo que venha uma peste que assole o mundo inteiro, eu tenho um lar. O meu lar é o lar do Senhor. Eu tenho um lugar de habitação. Eu confio na graça e no cuidado de Deus sobre a minha vida. Queremos morrer? Não! Negativo! Mas eu sei que se vier, Deus está comigo. Irmãos, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Em nossos corações, em meio ao destilar de ódio que nós observamos aí, nós percebemos, eu dou essa baixadinha para poder ver o relógio. Nós recebemos e percebemos o amor de Deus em nossos corações. Em dias que se destila ódio nas redes sociais, seja você o primeiro a mandar uma mensagem de amor. Seja você o primeiro a amar de fato. E mais uma vez aqui o parabéns a esta igreja. Quando a gente fala ali, temos que ajudar uma família, essa igreja é ativa. Para vocês terem uma ideia, está sobrando recursos hoje para isso. Talvez porque nós precisamos alcançar mais gente ainda, porque tem gente necessitada. Tem gente necessitada. Essa semana eu fui ali na Vila Operário, tive uma reunião muito importante no CRAS essa semana, e a assistente social nos deu 3 famílias para nós cuidarmos. De que forma? A gente vai lá, vê alguma necessidade nas nossas condições, não somos obrigados a nada, mas nas nossas condições nós atendemos a eles. Não podemos cuidar de toda a necessidade de Nonoai? Não, tem muita necessidade. Mas são 3 famílias que terão um olhar mais de perto, né? E já faz a diferença. É ou não é verdade? Para essas 3 famílias nós faremos a diferença, né? Então, fui ali, vi que tem pessoas passando por situações difíceis. Quando eu cheguei em Nonoai, eu não conhecia algumas outras regiões. Então o que eu olhava era o centro aqui, né? Onde nós estamos, a nossa volta, os nossos irmãos, até onde eu ia, e eu digo assim, mas uma cidade relativa não tem necessidade, né? Às vezes você começa a ir para um lado, começa a ir para o outro, vê uma situação, vê outra, e você começa a perceber que tem gente precisando. Tem gente precisando. E é o momento de nós revelarmos o amor que está dentro do nosso coração. Mais do que nunca. Temos dito que este é um tempo de
Deus. É o tempo de Deus, é o tempo de nós revelarmos o amor e a glória dele a quem está na nossa volta. Amém? Por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. A tribulação produz perseverança. Perseverança, o caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança. Esse é o ciclo da paz e da alegria na vida do cristão. Ei, quando você passa por um momento difícil, não te preocupe. Deus está produzindo coisas boas no teu coração. Não há luta maior que nós não podemos suportar. Né? E se o nosso fardo for pesado, o que a gente faz? Lança aos pés de Cristo. Porque o dele é leve, ele é manso e ele é suave. Amém? Amém. Vamos orar, pedir a Deus que ele venha produzir em nossas vidas cada vez mais perseverança e cada vez mais um caráter aprovado. Que o teu filho, a tua filha, tenha a honra, tenha a alegria de dizer: esse é meu pai, essa é minha mãe. Orgulho. Que por onde você for, as pessoas possam dizer: aquele cara ali é diferente, aquela mulher ali, ela é diferente. Em um mundo que nos oferece tantas facilidades para pecar. Eu não sei até onde o mundo achou que poderia ir sem Deus. Até onde viver dissolutamente poderia levar. Já nos lembramos da passagem do filho pródigo, que sai para gastar sua riqueza, mas chega um tempo que se esvai tudo. Na bonança tem seus amigos, as parcerias, né? Todo mundo é junto, todo mundo é legal, mas quando acabam os recursos, o mundo, ele faz aquilo que ele sempre fez. O inimigo das nossas almas faz aquilo que ele sempre fez, que é te humilhar, te jogar no chão, te largar, e você fica perdido. Fica perdido. Pode ficar aí que eles trazem água para ti. Amém? A esperança não nos decepciona. Deus não nos decepciona. Nós podemos nos alegrar, ter paz e alegria em meio à adversidade. Em meio a tempos de tribulações, em meio a tempos de crise, nós sabemos que toda tribulação gera perseverança. Toda perseverança gera um caráter aprovado. E todo caráter aprovado gera esperança em Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele venha fazer esta palavra se fazer em prática na nossa vida. Amém. E já estaremos passando para a administração da ceia. Coloque de pé. Senhor, nós sabemos que nesse mundo há muita tribulação, há muita angústia, há muitas situações difíceis, mas Tu estás cuidando e guardando as nossas vidas. O mundo pode estar em crise, Senhor, e nos gerar muitas tribulações, mas na tribulação Tu nos faz perseverar, pois a perseverança dos santos é, Senhor, porque ele está com a fé firmada em Ti. E quando nós perseveramos, Pai, o nosso caráter começa a ser forjado, pois no deserto, Senhor, Tu forja o nosso caráter. No deserto, na angústia, na tribulação, Tu gera em nós um caráter digno de ser chamado filho e filha de Deus. Continue trabalhando. Nós não sabemos os desdobramentos deste tempo, mas sabemos que em todo este tempo Tu estarás trabalhando em nossas vidas, porque é um propósito. Os Teus filhos vivem por propósito, Senhor. Tu és o Deus da provisão, do cuidado, do amor. E, Senhor, esse caráter aprovado gera em nós a esperança de que Tu tens, Pai, e cuidará de tudo. Cuidará de tudo. Nos entregamos, Pai, nas Tuas mãos. Nessa noite, nós, Pai, pedimos, Pai, gera em nós um caráter aprovado. Gera em nós, Pai, um espírito, Senhor, ousado para continuar a caminhar. Gera em nós a esperança de que, Deus, para tudo Tu terás uma saída, em nome de Jesus. Amém? Amém?